1 Samuel capítulo 25. A morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. E Samuel morreu, e todos os israelitas estavam reunidos e lamentavam por ele, e o sepultaram na sua casa, em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, cujas posses estavam no Carmelo, e o homem era muito abastado, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Ora, o nome do homem era Nabal, e o nome da sua esposa Abigail, e ela era uma mulher de bom entendimento e de formosa aparência. Mas o homem era grosseiro e mau nas suas ações, e ele era da casa de Calebe. E Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E Davi enviou 10 jovens, e Davi disse aos jovens: Subi ao Carmelo, e ide até Nabal, e saudai-o em meu nome. E assim direis àquele que vive em prosperidade: A paz seja contigo, a paz seja com a tua casa, e a paz seja com tudo o que tens. E ora, tenho ouvido que tu tens tosqueadores. Ora, os teus pastores que estavam conosco, nós não os ferimos, nem houve qualquer coisa que lhes faltasse, todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te mostrarão. Portanto, permite que os jovens encontrem favor em teus olhos, pois chegamos em um bom dia. Dá, rogo-te, o que quer que venha à tua mão aos teus servos e ao teu filho Davi. E quando os jovens de Davi vieram, eles falaram com Nabal segundo todas estas palavras em nome de Davi, e terminaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Há muitos servos atualmente que rompem cada qual com o seu senhor. Devo eu, portanto, tomar do meu pão, e da minha água, e da minha carne que matei para os meus tosqueadores, e dar a homens a quem não sei de onde são? Assim, os jovens de Davi voltaram no seu caminho, e se foram novamente, e vieram e lhe contaram todos aqueles dizeres. E Davi disse aos seus homens: Cingi sobre cada homem a sua espada. E eles cingivam sobre cada homem a sua espada. E Davi também cingiu a sua espada. E subiram lá atrás de Davi cerca de 400 homens, e 200 permaneceram junto aos pertences. Porém, um dos jovens contou a Abigail, esposa de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso senhor, e ele ralhou com eles. Porém os homens foram muito bons para conosco, e não fomos feridos, nem nos faltou coisa alguma, contanto que estivéssemos em trato com eles, quando estávamos nos campos. Eles eram uma muralha para nós, tanto de dia como de noite. Todo o tempo estivemos com eles cuidando das ovelhas. Agora, portanto, sabe e considera o que farás, pois o mal está determinado contra o nosso Senhor, e contra toda a sua casa, pois ele é de tal modo filho de Belial, que um homem não consegue falar com ele. Então Abigail se apressou, e pegou 200 pães, e 2 garrafas de vinho, e 5 ovelhas recentemente preparadas, e 5 medidas de cereal tostado, e 100 cachos de uvas passas, e 200 bolos de figos, e os colocou sobre jumentos. E ela disse aos seus servos: Segui avante antes de mim, eis que vou depois de vós. Ela, porém, não contou ao seu marido, Nabal. E assim foi que, enquanto ela montava o seu jumento, ela desceu pela cobertura do monte, e eis que Davi e os seus homens desceram contra ela, e ela os encontrou. Ora, Davi havia dito: Certamente em vão guardei tudo o que este companheiro tem no deserto, de modo que nada faltou de tudo o que lhe pertencia, e ele me retribuiu o bem com o mal. Assim, e ainda mais, faça Deus aos inimigos de Davi, se eu deixar de tudo o que lhe pertence pela manhã, qualquer um que mije contra a parede. E quando Abigail viu Davi, ela se apressou, e apeou do jumento, e caiu diante de Davi sobre a sua face, e se curvou até ao chão, e caiu aos seus pés, e disse: Sobre mim, meu senhor, sobre mim deixa esta iniquidade estar, e deixa a tua criada, rogo-te, falar ao teu ouvido, e ouve as palavras da tua criada.
Rogo-te que o meu senhor não leve em consideração este homem de Belial, a saber, Nabal, pois como é o seu nome, assim é ele. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Mas eu, tua serva, não vi os jovens do meu senhor, aos quais enviaste. Agora, portanto, meu senhor, como vive o Senhor, e como vive a tua alma, visto que o Senhor te deteve de vir para derramar sangue e de te vingar a ti mesmo com a tua própria mão, deixa agora os teus inimigos e aqueles que buscam o mal ao meu senhor serem como Nabal. E agora, esta bênção que a tua criada trouxe ao meu senhor, que seja também dada aos jovens que seguem o meu senhor. Rogo-te que perdoes a transgressão da tua criada, pois o Senhor certamente fará do meu senhor uma casa segura, porque o meu senhor luta as batalhas do Senhor, e o mal não foi encontrado em ti em todos os teus dias. Contudo, um homem se levantou para te perseguir, e para buscar a tua alma, mas a alma do meu senhor estará atada ao fardo da vida com o Senhor teu Deus, e as almas dos teus inimigos, aquelas ele arremessará por funda, como se do meio de uma funda. E sucederá quando o Senhor tiver feito ao meu senhor, segundo todo o bem que falou a teu respeito, e tiver te indicado soberano sobre Israel, que isto não te será por angústia, nem ofensa de coração ao meu senhor, por teres tu derramado sangue sem motivo, ou ter o meu senhor vingado a si mesmo. Mas quando o Senhor tiver lidado bem com o meu senhor, lembra-te então da tua criada. E Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual te enviou neste dia para me encontrar. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que me impediste, neste dia, de vir a derramar sangue, e de vingar a mim mesmo com a minha própria mão. Pois, em verdade, como vive o Senhor Deus de Israel, o qual me refreou de te ferir, se tu não tivesse se apressado e vindo me encontrar, certamente não teria sobrado a Nabal, pela luz do amanhecer, ninguém que mijasse contra a parede. Assim, Davi recebeu da sua mão aquilo que ela havia lhe trazido, e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vê que atentei à tua voz e aceitei a tua pessoa. E Abigail veio a Nabal, e eis que ele fazia um banquete na sua casa, como o banquete de um rei. E o coração de Nabal estava alegre dentro de si, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe contou nada, menos ou mais, até a luz do amanhecer. Porém, sucedeu pela manhã, quando o vinho saiu de Nabal, e a sua esposa lhe contou estas coisas, que o seu coração morreu dentro dele, e ele se tornou como uma pedra. E sucedeu cerca de 10 dias depois, que o Senhor feriu Nabal, e ele morreu. E quando Davi ouviu que Nabal estava morto, ele disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa do meu vexame da mão de Nabal, e guardou o seu servo do mal, pois o Senhor devolveu a impiedade de Nabal sobre a sua própria cabeça. E Davi mandou buscar e conversou com Abigail, para tomá-la para si por esposa. E quando os servos de Davi chegaram a Abigail no Carmelo, eles lhe falaram, dizendo: Davi nos enviou a ti para te tomar para si por esposa. E ela se levantou e se curvou sobre sua face até o chão, e disse: Vede, permite que a tua criada seja uma serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou em um jumento, com 5 das suas donzelas que iam após ela, e ela foi após os mensageiros de Davi e se tornou sua esposa. Davi também tomou Anoã de Jezrael, e elas também foram, ambas, suas esposas. Porém Saul havia dado Mical, sua filha, a esposa de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Capítulo 26. Davi poupa outra vez a vida de Saul. E os ifeus vieram a Saul em Gibeá, dizendo: Não se esconde Davi no outeiro de Aquila, o qual está diante de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, tendo consigo 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar Davi no deserto de Zife. E Saul acampou no outeiro de Aquila, o qual está diante de Gesimom, junto ao caminho. Davi, porém, permanecia no deserto, e Davi viu que Saul veio ao deserto atrás de si. Davi enviou espiões e compreendeu que Saul havia verdadeiramente vindo. Então Davi se levantou e veio até o lugar onde Saul havia acampado,
E Davi observou o lugar onde Saul estava deitado, e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército. E Saul estava deitado na trincheira, e o povo acampado ao seu redor. Então Davi respondeu e disse a Ahimeleque, o heteu, e a Abisai, o filho de Zeruía, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao acampamento? E Abisai disse: Eu descerei contigo. Assim Davi e Abisai vieram ao povo à noite, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro da trincheira, e a sua lança fincada no chão junto ao seu travesseiro. Mas Abner e o povo estavam deitados ao seu redor. Então Abisai disse a Davi: Deus entregou seu inimigo na tua mão neste dia. Agora, portanto, deixa-me feri-lo, rogo-te, com a lança até o chão de uma vez, e eu não o ferirei uma segunda vez. E Davi disse a Abisai: Não o destruas, pois quem pode estender a sua mão contra o ungido do Senhor e ser inocente? Davi disse ainda: Como vive o Senhor o ferirá, ou o seu dia de morrer virá, ou ele descerá à batalha e perecerá. O Senhor me proíba de estender a minha mão contra o ungido do Senhor, mas rogo-te, toma agora a lança que está junto ao seu travesseiro e o cantil de água, e vamo-nos. Assim Davi tomou a lança e o cantil de água do travesseiro de Saul, e eles os levaram. E nenhum homem viu isso, nem soube disso, tampouco despertou, pois todos eles estavam dormindo, porque um sono profundo da parte do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi atravessou para o outro lado e se pôs de pé no cume de um outeiro longe, havendo um grande espaço entre eles. E Davi gritou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Tu não respondes, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que gritas ao rei? E Davi disse a Abner: Não és tu um homem valente? E quem é como tu em Israel? Por que então não guardaste o Senhor teu rei? Pois aí entrou um do povo para destruir o rei teu senhor. Esta coisa que fizeste não é boa. Como vive o Senhor, vós sois dignos de morrer, porque não guardastes o vosso Senhor, o ungido do Senhor. E agora, vede onde está a lança do rei e o cantil de água que estava junto ao seu travesseiro. E Saul reconheceu a voz de Davi e disse: Esta é a tua voz, meu filho Davi. E Davi disse: É a minha voz, ó rei, meu senhor. E ele disse: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois o que eu tenho feito? Ou que mal há na minha mão? Agora, portanto, rogo-te que o meu senhor, o rei, ouça as palavras do seu servo. Se o Senhor te incitou contra mim, que aceite uma oferta, mas se forem os filhos dos homens, malditos sejam eles diante do Senhor. Pois neste dia eles me retiraram da permanência na herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, portanto, que o meu sangue não caia na terra diante da face do Senhor, pois o rei de Israel saiu para buscar uma pulga, como quando se caça uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Eu pequei. Retorna, meu filho Davi, pois não te causarei mais dano, porque a minha alma foi preciosa aos teus olhos neste dia. Eis que tenho agido como tolo e tenho errado sobejamente. E Davi respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, e que um dos jovens atravesse para cá e a apanhe. O Senhor conceda a cada homem a sua justiça e a sua fidelidade, pois o Senhor te entregou na minha mão hoje. Eu, porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, como a tua vida foi muito considerada neste dia aos meus olhos, assim seja a minha vida considerada aos olhos do Senhor, e que ele me livre de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi. Tu tanto farás grandes coisas, como também ainda prevalecerás. Assim Davi prosseguiu no seu caminho, e Saul retornou ao seu lugar. Capítulo 27. Davi vai ter outra vez com Aquis, rei de Gate. E Davi disse no seu coração: Agora hei de perecer um dia pela mão de Saul. Não há nada melhor do que fugir rapidamente para a terra dos filisteus, e Saul perderá a sua esperança sobre mim de continuar a me buscar em todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. E Davi se levantou, e ele atravessou com os 600 homens que estavam com ele para Aquis, o filho de Maoque, rei de Gate. E Davi habitou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada homem com a sua família, Davi com as suas 2 esposas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a Carmelita, esposa de Nabal. E Saul foi informado que Davi havia fugido para Gate, e não o buscou novamente. E Davi disse a Aquis:
Se agora encontrei graça em teus olhos, permite que me deem um lugar em alguma cidade do país, para que eu possa lá habitar, pois por que o teu servo deveria habitar contigo na cidade real? Então Aquis lhe deu Ziclag aquele dia, pelo que Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E o tempo em que Davi habitou na região dos filisteus foi de 1 ano completo e 4 meses. E Davi e os seus homens subiram e invadiram os Gesuritas, e os Gerzitas, e os Amalequitas, pois estas nações eram há muito tempo os habitantes da terra, como quem vai para Sur até a terra do Egito. E Davi feriu a terra, e não deixou nem homem nem mulher vivos, e tomou as ovelhas, e os bois, e os jumentos, e os camelos, e a indumentária, e retornou, e veio para Aquis. E Aquis disse: Para onde fizeste uma estrada hoje? E Davi disse: Contra o sul de Judá, e contra o sul dos Jerameelitas, e contra o sul dos queneus. E Davi não deixou nem homem nem mulher vivos, para trazer notícias a Gate, dizendo, para que não nos denunciem, dizendo, assim fez Davi, e assim será o seu procedimento durante todo o tempo em que habitar na região dos filisteus. E Aquis acreditou em Davi, dizendo, ele fez com que o seu povo Israel o abominasse por completo. Portanto, será meu servo para sempre. Capítulo 28. Saul consulta uma pitonisa de Endor. E sucedeu, naqueles dias, que os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. E Aquis disse a Davi: Sabe tu com certeza que sairás comigo à batalha, tu e os teus homens. E Davi disse a Aquis: Certamente saberás o que o teu servo é capaz de fazer. E Aquis disse a Davi: Por isso farei de ti o guardador da minha cabeça para sempre. Ora, Samuel estava morto, e todo Israel o lamentou e o sepultou em Ramá, na sua própria cidade. E Saul havia expulsado aqueles que tinham espíritos familiares e os feiticeiros da terra. E os filisteus se reuniram, e vieram e acamparam em Sunem. E Saul reuniu todo Israel, e eles acamparam em Gilboa. E quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou temeroso, e o seu coração tremeu sobremaneira. E quando Saul consultou o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então Saul disse aos seus servos: Buscai-me uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu possa ir a ela e consultá-la. E os seus servos lhe disseram: Eis que há uma mulher que tem um espírito familiar em Endor. E Saul se disfarçou e colocou outras vestes, e ele foi, e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher. E ele disse: Rogo-te que me adivinhes pelo espírito familiar e me faças subir, a quem eu te der o nome. E a mulher lhe disse: Eis que sabes o que Saul fez, como ele extirpou aqueles que têm espíritos familiares e os feiticeiros da terra. Por que então preparas tu uma armadilha para a minha vida, para me fazeres morrer? E Saul jurou a ela pelo Senhor, dizendo: Como vive o Senhor, não haverá punição a ti por esta coisa. Então disse a mulher: A quem devo te fazer subir? E ele disse: Faz-me subir Samuel. E quando a mulher viu Samuel, ela gritou com voz alta, e a mulher falou com Saul, dizendo: Por que me enganaste? Pois és Saul. E o rei disse a ela: Não temas, pois o que viste tu? E a mulher disse a Saul: Eu vi deuses ascendendo da terra. E ele disse a ela: De que forma é ele? E ela disse: Um velho sobe, e ele está coberto com um manto. E Saul percebeu que era Samuel, e ele se inclinou com a sua face até o chão, e se curvou. E Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste para me trazer para cima? E Saul respondeu: Estou muito angustiado, pois os filisteus fazem guerra contra mim, e Deus se retirou de mim, e não me responde mais, nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei para que possas me dizer o que devo fazer. Então disse Samuel: Por que então tu perguntas a mim, ao veres que o Senhor se retirou de ti e se tornou teu inimigo? E o Senhor tem feito a ele como falou por meu intermédio?
Pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou ao teu próximo, a Davi. Porque tu não obedeceste à voz do Senhor, nem executaste a sua ira ardente sobre Amaleque. Por isso o Senhor fez a ti esta coisa neste dia. Além disso, o Senhor também entregará Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel na mão dos filisteus. Então Saul caiu imediatamente estendido sobre a terra, e ficou muito temeroso por causa das palavras de Samuel. E não havia nele força, pois não havia comido pão o dia todo, nem a noite toda. E a mulher veio até Saul, e viu que ele estava muito atribulado, e lhe disse: Eis que a tua criada obedeceu à tua voz, e coloquei a minha vida na minha mão, e atentei às tuas palavras que a mim falaste. Agora, portanto, rogo-te, atenta tu também à voz da tua criada, e permite que eu coloque um bocado de pão diante de ti, e come, para que possas ter força quando fores pelo teu caminho. Porém ele se recusou e disse: Não quero comer. Porém os seus servos, juntos com a mulher, forçaram-no, e ele atentou à voz deles. Assim ele se levantou da terra e se assentou sobre a cama. E a mulher tinha um novilho gordo na casa, e ela se apressou e o matou, e pegou farinha e amassou, e dela assou pão ázimo, e ela o trouxe diante de Saul e diante dos seus servos, e eles comeram. Eles então levantaram-se e foram naquela noite,